Shalom, graça e paz de Jesus Cristo. Chegamos. Café com AP, minissérie Reconstrua Sua Vida. Vivendo aqui a história do herói Neemias, que de copeiro do rei a governador de Jerusalém, reconstruiu a cidade em 52 dias. E essa é a prova de que Deus chama incapazes para realizar o impossível. Uau, nós temos algo em comum. Diante das nossas diferenças de nacionalidade, gostos, cor de cabelo, cor dos olhos, todos nós temos incapacidades, fragilidades, problemas, comprados pelo sangue de Jesus e deixado em nossas mãos, para que tenhamos o que apresentar diante dele. Aleluia. Bem-vindos, graça e paz. Vamos chegando aí. Café com AP, semana Reconstrua Sua Vida. Eu sou o apóstolo Rafael. Creio que a Bíblia é a palavra de Deus, é real. Tenho um compromisso com a palavra de Deus, com o poder de Deus, com a vida plena, com a vida zoe, com a vida não criada de Deus, com a vida do Cristo ressurreto, que havia se despido da sua glória e se revestiu novamente. Glória esta conquistada, adquirida. Aleluias. Vamos orar? Deixa eu ligar meu computador aqui. Aleluia. Bem-vindo a todos. Bem-vindo a todos. Também me atrasei um pouquinho hoje. Vamos lá. Diz aí a cidade da onde você está assistindo. Glória a Deus. Quero agradecer a todo mundo que tem feito do Café com AP uma realidade, né? Tem feito do Café com AP essa realidade maravilhosa de Jesus na nossa vida. O pessoal de São Paulo, tem gente de Curitiba, Brasília, olha aí, ó, Ribeirão Preto, maravilha demais. Cada cidade representada por você aqui. Você imagina, a Bíblia nos fala de um homem que vivia preso na região de Gadara, vivia preso pelo inimigo, por cadeias espirituais, porque as cadeias humanas não conseguiam prendê-lo. E esse homem tinha dentro dele a chave de 10 cidades. Quando ele foi liberto, ele evangelizou Decápolis. Né? E imagina o quanto eu e você podemos fazer em Deus. A Bíblia diz que em Deus faremos proezas, não é verdade? Você tem a chave de Londrina, você tem a chave de São João da Boa Vista, você tem a chave de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, você tem a chave aí de Ribeirão Preto, você tem a chave de Brasília, você tem a chave aí de São Paulo, você tem o Senhor Jesus, é aquele que nos dá as chaves da vitória. Aleluia, glória a Deus. A gente está nessa semana muito especial aqui, deixa eu abrir minha Bíblia, percorrendo na história de Neemias. Bom, a gente viu aqui alguns pontos importantes que eu quero passar aqui como revisão da história impressionante desse copeiro do rei que se transformou no governador de Jerusalém. Né? Nós começamos a nossa semana aí de maneira muito especial falando sobre como reagir às más notícias. E aqui começa toda a estratégia de Neemias, não é verdade? Aqui começa a ação de Neemias, fez toda a diferença. Ele estava aqui cativo, ele nasceu em cativeiro, mas era alguém que possuía um cargo importante. Aqui ele era copeiro do rei Artaxerxes. E ele, então, recebe a notícia dos seus companheiros, dos seus familiares que estavam trazendo notícias de Jerusalém e contam que a cidade estava devastada, os lugares sagrados destruídos, as portas queimadas, os muros destruídos. Ele, então, se entristece profundamente e vai orar durante 4 meses.
nesse tempo ele recebe uma estratégia para realmente reconstruir esses muros. E ele fica simplesmente aguardando o momento de compartilhar isso com a autoridade que poderia lhe conceder o que ele precisava naquele momento. Ele já tinha recebido de Deus, aquilo ia se manifestar na terra. Ele, então, é abordado pelo rei Artaxerxes, que diz assim: por que você está triste, né? E isso é tristeza de alma. E ele conta o motivo da tristeza, e o rei pergunta: o que eu posso fazer por você? Naquele exato momento, ele diz: eu quero direito de ir e vir, eu quero cartas para atravessar, né, nos territórios, eu quero cartas para pegar todo o recurso que eu preciso na floresta do Senhor e aonde quer que seja, e eu também preciso de proteção e eu preciso de recurso pessoal para realizar essa obra. Falamos disso na segunda-feira. Aí falamos depois sobre estratégia de guerra. Como que Neemias faz? Ele começa aqui fazendo um breve mapeamento. E a gente começou essa live onde eu falei de estratégia de guerra, tocando em vários pontos importantíssimos. Elas estão salvas aí para você de presente, né? E nessa estratégia ele, primeiro, guarda o silêncio a respeito da missão dele, e ele vai mapear alguns pontos. Nesse mapeamento, ele tem uma visão panorâmica de tudo. O que acontece? Quando ele começa a trabalhar, quando ele começa a agir, é lógico, os inimigos começam a se levantar. Quando você começa a fechar as brechas, os inimigos que usavam daquelas brechas para te acessar, eles começam a ficar furiosos. Para quê? Para não perder território. E aí, de repente, Neemias se vê diante de 3 grandes inimigos, dentre os demais, né? E hoje eu quero ressaltar alguns pontos importantíssimos, que talvez eu nunca tenha tentado tanto para eles, quanto no dia de hoje, e eu quero chamar a sua atenção para isso, porque é muito importante, né? Neemias, ele teve 3 grandes inimigos: Sambalate, Gesem e Tobias. E ontem eu falei aqui sobre a vontade do teu eu, né, sobre o mundo e sobre o diabo, os 3 grandes inimigos. E esses inimigos vieram para tentar dissuadir Neemias no primeiro passo. E Neemias responde para eles no capítulo 6, no verso 3, estou fazendo uma grande obra, por isso não poderei descer. Então, essa foi a resposta maravilhosa de Neemias. O fato é que, quando você é abordado pelo seu inimigo, que tenta te dissuadir, te tirar do teu foco de uma maneira aparentemente gentil, e não consegue, ele vai se levantar com toda sorte de artimanhas. E aí você precisa receber a capacitação do céu para vencer. É algo que não é a habilidade e a capacidade humana, mas é a capacitação divina. E a live de hoje fala disso, recebendo capacitação. Então vamos orar. Clamem a mim e eu, me inclinarei para ouvir o vosso clamor. Deri lá e sai. E direi a cada um de vocês o que precisam ouvir. Ninohou, me aquitarai. Aquietai-vos o vosso coração e sabei e conhecerão que eu sou Deus. Aleluia. Pai, entra em cada casa, entra em cada lar agora, Mestre. Entra com a tua mão de poder, Paizinho querido. Em nome de Jesus. Sê conosco nessa live. Vem, Senhor, impactando os nossos corações e as nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus de Nazaré. Amém. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus aí. Bem-vindo, pastores, amigos. Patrícia está aí também. Queridos irmãos em Cristo. Shalom da parte do nosso Pai. Vamos lá. Para eu continuar, clica aqui no aviãozinho de papel.
Convida aqui o maior número de pessoas, né? Para que venham participar aqui da nossa live, em nome de Jesus, e tomar esse café com a gente, tá bom? Vai lá, vai chamando. Olha só, o texto base de hoje é Neemias, no capítulo 2, verso 20. Alguém escreve para mim aí, Neemias 2, 20. E vamos juntos nessa palavra. Essa palavra diz assim: o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-aventurados e nos dará sucesso nessa obra. E nós, os seus servos, apenas nos levantaremos e trabalharemos. Todavia vós não tendes parte nem direito, nem memorial em Jerusalém. Olha aqui, Neemias deu essa resposta para os seus inimigos. Por quê? Ele sai, depois de avaliar esses muros, ele começa aqui em algumas estratégias que viabilizaram, que o capacitaram espiritualmente e humanamente a realizar a obra que ele se propôs a realizar, porque Deus tinha colocado no coração dele, certo? Então, olha que interessante. No capítulo 2, no verso de número 16, diz assim: os oficiais não ficaram sabendo aonde eu tinha ido, pois até então eu não havia revelado aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos demais sobre a obra que iriam realizar. Ele acaba de fazer aquele mapeamento que a gente falou na outra live e não falou para ninguém, o que é para nenhum dos trabalhadores, o que eles iam fazer. Olha que interessante, meu Deus do céu. Eu acredito muito na importância de se compartilhar missão e visão, para que as pessoas saibam o que estão fazendo. Mas Neemias foi totalmente contra a intuição natural das coisas. Ele não compartilhou o que aquelas pessoas iriam trabalhar, o que elas iriam fazer. Então, eu lhes disse: vede a deplorável e humilhante situação em que nos encontramos. Ele mostra a dor. Para você receber capacitação que vem do alto, você tem que ter noção da dor que você tem, que você está envolvido, que as pessoas ao teu redor estão envolvidas. Se você não reconhecer isso, o caminho não está aberto. Como toda a cidade de Jerusalém está em ruínas e suas portas devastadas pelo fogo, vinde, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não passemos mais vergonha. Ele, primeiro ponto aqui de hoje, bota aí, número 1. Bota aí. Deus fará. Deus fará. Neemias declarou para as pessoas que era Deus que faria. Então escreve aí, ponto número 1, Deus fará. Ponto número 2, alguém põe para mim aí. Eu me posiciono. Então você reconhece que Deus fará e você se posiciona. Ele se posicionou. Como? Identificando as áreas frágeis. Identificando o que trazia vergonha. Você tem que se posicionar. Então, o número 2 é eu me posiciono. Esse posicionamento é você se dispor a identificar as áreas que trazem vergonha para a sua vida. E então, ele continua falando aqui. Ele diz assim,
Também lhes revelei como Deus tinha sido misericordioso comigo e tudo quanto o rei me havia declarado. Número 3. Então, primeiro, Deus é que vai fazer. Você reconhece que é Deus. A Bíblia fala que o segredo do sucesso é reconhecer Deus em todos os teus caminhos. Número 2, você se posiciona para identificar áreas de vergonha. Número 3, você compartilha, então, o que Deus falou com você. Eu compartilho o testemunho. Você pode escrever aí 3, eu compartilho o testemunho. O que Deus tem falado. Quantas vezes nós trazemos para a nossa memória o que o diabo está trazendo, o que as circunstâncias estão trazendo, o que a nossa alma está trazendo. Olha o que Deus acabou de falar conosco aqui nessa live. Sabe? É que a gente clame e Ele vai se inclinar e ouvir. Então, o que você tem trazido à sua memória? Traga não só a tua memória, mas as pessoas, o testemunho. Deus falou comigo. E não só falou, ele contou como Deus falou com ele e como a resposta veio. Pare e pensa agora, neste exato momento, alguma coisa que você pediu na sua vida, que você obteve a resposta de Deus, o favor de Deus. Lembra disso, lembra como foi. Lembra o fato, lembra o sentimento que você teve, lembra a alegria que você teve, a vitória. Traz isso à tona na tua alma. Ei, carabás. Então, com isso, o que ele faz? Ele convoca o povo para a reconstrução. Então, número 4, chame pessoas para realizar a mesma obra que você. 4, eu chamo pessoas para realizar a mesma obra comigo. O que acontece? Essas pessoas estão envoltas na mesma vergonha, no mesmo problema. Vocês têm me ouvido falar aqui constantemente que o teu problema de hoje é o teu ministério de amanhã. E essa verdade é uma verdade que é uma espada de 2 gumes. Por quê? Porque você vai entender que a luta que você está passando tem o propósito de te capacitar, te fortalecer para ajudar pessoas que estejam passando pelo mesmo tipo de problema. O que a Bíblia fala? Que nós somos consolados em toda a tribulação para consolar a outros que estiverem passando pela mesma tribulação. Com a mesma consolação com a qual nós fomos consolados. Então, o que você recebe, você transmite. Para quem está passando pela mesma situação que você está passando, já passou. Então, o 4º ponto é o seguinte: você chamou essas pessoas que estão passando aí, ou que estão te procurando, com o mesmo problema que você está enfrentando, ou já enfrentou. E aí você mostra vergonha, você conta o testemunho do que Deus já fez. E você chama essa pessoa para reconstruir junto com você. E aqui entra um segredo muito importante. Número 5. Cada um assume a responsabilidade de construir em frente à própria casa. Cada um assume a responsabilidade de construir em frente à própria casa. Neemias, ele chamou as pessoas para trabalhar, para reconstruir os muros, mas ele chamou cada um para construir na frente da própria casa. Você tem que assumir a responsabilidade de fazer parte dessa obra na frente da sua casa. A gente terceiriza as soluções da nossa vida, quando na verdade Deus vai fazer, mas a gente se levanta
para trabalhar. Então escreve aí 5. Eu me responsabilizo em reconstruir na frente da minha casa. Ou como você quiser interpretar esse número 5 aí, nesse sentido, tá? Então o verso 18 aqui, ó. Isso, olha aí, ó. Maravilha. Parabéns, gente, vocês são lindos demais aí, participativos. Olha só, o verso 18, ele diz assim, ó, levantemo-nos, pois, e reconstruamos nossas muralhas, e cheios de ânimos, fortaleceram suas mãos para a realização desse bom projeto. O ânimo foi recobrado. O ânimo foi recobrado. E eles saíram. No entanto, Sambalate, Tobias e Gesem tomaram conhecimento destes fatos e zombaram de nós, desprezaram-nos e questionaram. O que é isso que estáis tentando fazer? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então, olha as estratégias do inimigo. Primeiro ele te convida para jantar com ele para te tirar do foco. Depois ele zomba de você. E aqui é onde Neemias diz, é Deus que vai fazer, a gente só vai se levantar e trabalhar. E aí, o capítulo 3, ele traz aqui uma revelação tremenda de como foram essa restauração em diversas áreas. E amanhã eu vou tocar, aqui eu tenho um curso que eu ministro em 21 áreas, mas amanhã eu vou trazer 7 dessas áreas para você aqui. Amanhã, na live de amanhã, nós vamos fazer o workshop Neemias com 7 dessas áreas para abençoar a sua vida. E que estão contidas em todo o capítulo 3, certo? O capítulo 3 é todo o detalhamento da restauração dos muros, das portas, das torres, das fontes, de tudo. E aqui existe uma correlação profética com 21 áreas da nossa vida, das quais amanhã eu vou falar sobre 7 delas. O inimigo se levanta porque ele vê você reconstruindo. E aí, no capítulo 4, quando começa essa restauração, cada um em frente à sua casa, nós vemos Sambalate tomando conhecimento sobre a obra de restauração, ele ficou irado, e aqui ele começou a ridicularizar os judeus na presença dos seus compatriotas e dos grandes líderes de Samaria. Então, quer dizer, não basta zombar, ele foi para o nível de ridicularizar diante de autoridades. Parece até com algo que a gente está vendo atualmente no planeta, né? No Brasil. E ele diz assim, o que aqueles fracos judeus estão tentando fazer? Será que conseguirão se fortalecer? Olha o escárnio. E a coisa vai piorar. Irão ainda oferecer sacrifícios? Zombando da adoração. Por quê? Porque ele está vendo que essa é uma obra divina, então ele vem para desmoralizar a pessoa e ridicularizar o culto. Porque o inimigo quer destruir a fé, não só o ânimo, mas a fé. Serão capazes de terminar o que iniciaram em um só dia? Olha só. Talvez até possam ressuscitar pedras de construção dos montes de escombros e das pedras queimadas. Ele está zombando das coisas sagradas. Tobias, que estava ao seu lado, acrescentou, mesmo que soergam, uma só raposa derrubará esse muro de pedras. Ó nosso Deus, diante disso ouve-nos. Aí começa a oração. Olha só, Neemias, esse homem de oração. Aqui mostra mais um momento de oração. Ele diz assim, ó nosso Deus, diante disso ouve-nos, pois estamos debaixo de grande humilhação e zombarias. E faz recair sobre a cabeça desses perversos o insulto que atiram contra nós para a sua própria vergonha. Faz também que eles sejam levados como escravos para uma terra de cativeiro.
Não perdoe os seus erros e pecados, nem apague as suas afrontas e atitudes más, pois provocaram a tua indignação diante dos construtores. Aqui é uma oração justa. Aqui não é a raivinha de um líder emocional, almático, que está sendo contrariado na sua obrinha. Não, a gente está aqui vendo a oração de um líder que se levantou para cumprir uma promessa de Deus. E aí, quando a guerra aumentou, ele aumentou o seu nível de intercessão. Quando a guerra aumenta, o nível de intercessão tem que aumentar. E aí, o capítulo 4, verso 6 de Neemias diz assim: enquanto tudo isso acontecia, fomos reconstruindo as muralhas até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois toda a população estava com o coração plenamente dedicado à obra. A gente chega na metade do que foi proposto quando a gente tem um coração inteiro. Quando nós temos unidade, um coração inteiro, a gente vê a obra chegando na sua metade, mas ainda tem a outra metade para ser feita. Verso 7 diz assim: quando, porém, Sanbalat e Tobias, os homens de Asdote, foram informados que os trabalhos de restauração nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos, porque o inimigo fica furioso quando você fecha as brechas. Então ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e nos causar grande preocupação e confusão. A guerra estava armada. Quando você fecha as brechas e entra em unidade para reconstruir aquilo que Deus colocou na tua vida, o inimigo vai se levantar para a guerra. Verso 9. Porém, oramos ao nosso Deus. Neemias orou de novo. Tudo antes de realizar qualquer coisa que ele fazia, orava. Antes de você fazer qualquer coisa, ore. E colocamos guardas para defender-nos deles de dia e de noite. E o povo de Judá então começou a comentar: os carregadores estão perdendo as forças e ainda há muito entulho. Dessa maneira não conseguiremos reconstruir as muralhas. A segunda etapa da restauração, quando você assume a responsabilidade de construir em frente à sua casa, é um trabalho que tem o seu esforço, a sua dedicação. Exige de você foco. Exige de você dedicação. Olha o que acontece, os inimigos continuaram ameaçando. Tem lutas na sua vida que você vai vencer rapidamente, tem outras que você vai enfrentá-las. Existem batalhas, mas existe a guerra. Muitas batalhas são enfrentadas dentro de uma guerra. E os inimigos, tem gente falando, mas Jesus já venceu. É lógico que ele já venceu. E nós? Nele nós somos vencedores. Agora, cabe a nós conquistar espaço. Cabe a nós manifestarmos essa vitória nas batalhas da nossa vida, na guerra da nossa vida. Os nossos inimigos ameaçaram: antes que percebam qualquer movimento ou sequer possam nos acompanhar com os olhos, estaremos bem ali no centro da cidade, vamos liquidá-los e destruir todo o trabalho deles. Então, eles vêm com um ataque, um estratagema de guerra, e a coisa entra em outro nível. Os inimigos levantam profetas e uma profetisa para levantar falsos testemunhos, falsas profecias. Um desses profetas vendidos chega para Neemias e diz assim: Neemias, se esconde no templo. Neemias, você tem que ficar confinado, você tem que ficar fechado, Neemias. Porque ele tinha sido comprado pelos inimigos de Neemias para profetizar aquilo. A guerra se tornou espiritual. Eles, ao levantarem falsos profetas, eles
entraram num âmbito espiritual da guerra. Só que agora a coisa ficou mais feia para eles. Quando Davi vai enfrentar Golias, Davi diz o quê? Você vem contra mim com espada e escudo, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Quando o inimigo zomba e afronta do nome do seu Deus, do meu Deus, quando ele vem e entra com esse tipo de jogo sujo, aí a guerra ficou acirrada. Então o que acontece? Os trabalhadores pegaram uma espada numa mão e a pá na outra. O verso 16 diz assim: daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens dedicava-se à restauração da muralha, a outra metade permanecia atenta e armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os chefes e oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra empunhava a espada. Chega um momento em que você está na reconstrução com uma espada na mão e a pá na outra. Por quê? Porque a guerra mudou de nível. A guerra espiritual aumentou a temperatura. Você está se protegendo e você está reconstruindo. Muitas vezes nós falhamos. Por quê? Porque mesmo sendo maus no sentido de falharmos e de errarmos, nós não temos o coração de homens e pessoas malignas que dormem e acordam tramando o mal. E por mais que você tente imaginar a cabeça dessas pessoas, você não alcança. E aí você está só reconstruindo e de alguma maneira ingênua, isso deixa uma brecha para o inimigo te atacar. Quando na verdade o Senhor quer que você também se proteja enquanto você está reconstruindo. Ponha limites. Aqui nós vemos então, no final do capítulo 4, ele dizendo o seguinte, verso de número 20: portanto, do lugar de onde se ouvirem o toque do chofar, juntem-se o mais rápido possível a nós ali. Nosso Deus lutará por nós. Por quê? Porque ele estava aqui percebendo o seguinte: a obra era extensa e para eles restaurarem essa obra, eles acabavam ficando muito separados, distantes uns dos outros ao longo de todo o muro. Então ele falou, quando eu tocar o chofar, é porque vem um ataque. Nos unamos. Sexto ponto, bota aqui, número 6. Unidade. Unidade. Quando nós estamos no trabalho de reconstrução, por ser extenso, muitas vezes nós ficamos distantes uns dos outros, pela extensão dessa obra. A Bíblia fala que grande é a seara e poucos são os ceifeiros. Então, na extensão desse campo, com pouca gente, para poder alcançar, atingir a distância entre nós, fica muito grande. Só que existe o toque do chofar, é o anúncio, é o aviso. O inimigo vem, cuidado, estejamos atentos. E aí nos unimos. Não se deixe distrair. Mais importante do que a reconstrução em si é o propósito da reconstrução. Nós somos, muitas vezes, desvirtuados do nosso propósito pelo prazer da reconstrução. Mas, na verdade, o que Deus quer é a unidade gerada, porque a reconstrução dos muros, ela só expressa a realidade de um povo, a existência de um povo, o propósito de um povo, sabe? A manifestação de Deus através de um povo. E aí, os muros vão só contar essa história. As torres vão contar essa história, as portas da cidade vão contar essa história. O que quer que a gente edifique com as nossas mãos tem que contar essa história e não outra.
o propósito pelo qual nós construímos ou reconstruímos coisas, fica impresso nessas coisas, como digitais. Então nunca perca o propósito. Aleluia, aleluia. Enkala surya, la kata farala, teikete po sokoto. Eu posso todas as coisas, diz o Senhor. Eu abato o soberbo e exalto o humilde, nimai shandekipo, para dar àqueles que eu quero tudo que eu tenho prometido. Aleluia. Uau. Glorifica o nome do Senhor. Para um segundo nessa live agora. Abre a tua boca, ora em línguas. Ei, xarabacandorovoshai. Oh, quantas vezes você e eu fomos criticados, atacados, porque decidimos continuar louvando, sendo fiéis, mantendo a nossa fé, guardando a nossa alma e o nosso coração no Senhor, diante das circunstâncias. E as pessoas que nos criticam, que nos atacam, são aqueles que decidem murmurar, reclamar, ser guiados pela alma. Então não se renda. Não se renda. Sabe o que acontece? A reconstrução desses muros manifestou não só uma restauração física, mas gerou medidas contra a injustiça social. Quando a gente se une para restaurar coletivamente áreas da nossa vida, como a gente está aqui juntos, quando eu falo escreve aqui, que vários de vocês estão escrevendo, é importante isso, sabe, porque a gente está caminhando na mesma direção. Durante essa live, enquanto eu estou falando, você diz amém, você ora, você fala, é verdade, Senhor, amém. Você está colocando mais uma pedra na sua edificação espiritual. Então, isso coletivamente vai trazer um impacto social. Nós vemos aqui no capítulo 5 que se levanta uma queixa popular a partir dos homens e de suas esposas contra os judeus. Alguns comentavam, nós, nossos filhos, nossas filhas, somos muitos, precisamos de trigo para nossa alimentação. Haviam também os que desabafavam, penhoramos os nossos campos, as nossas vinhas e as nossas casas a fim de conseguir um pouco de trigo para comer. E outros que protestavam, tomamos dinheiro emprestado até para pagar o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Nós e os nossos compatriotas temos o mesmo sangue. E os nossos filhos são como os filhos deles. E mesmo assim estamos sujeitando os nossos filhos e nossas filhas à escravidão, ou à injustiça social. Na realidade, algumas das nossas filhas já estão servindo como escravas. E não temos como evitar tal humilhação. Portanto, nossas posses, terras e vinhas pertencem a outros. E aí Neemias ficou sabendo disso. Quando a gente se levanta para restaurar algumas áreas, outras vêm junto. Às vezes a gente acha que a gente está tratando 1 ou 2 pontos, mas os outros vêm junto. E aqui está falando de quê? De mudança de realidade moral, de respeito, através de restituição de posses. Muitas vezes, nós não tomamos posse daquilo que é direito nosso por ignorância, por baixa autoestima ou por uma teologia que se tornou pobre e roubada por causa de um excesso de outra teologia. Então tem gente que não fala mais de finanças e de recursos porque um dia foi explorado por uma teologia de prosperidade. E aí ninguém mais fala de finanças, de provisão financeira, de fidelidade financeira. Para com isso. Deus te chama para ser adulto. Chorando lá, Pachaias. Eu sei, Senhor, que tu vives e reinará. É o que você está dizendo, Eva. Aleluia.
Olha só, capítulo 5, verso 6. E a gente está caminhando para a reta final. Assim que tomei conhecimento desses fatos e do clamor do meu povo, fiquei indignado. Neemias ficou indignado. Fiz uma análise completa da situação e então repreendi severamente os nobres e os magistrados, declarando-lhes: estáis cobrando juros de vossos próprios irmãos. E por esse motivo, convoquei uma grande assembleia contra eles. Neemias fez aqui a CPI. Foi lá ver o que estava sendo pago de excesso de tributo. E afirmei-lhes: nós, segundo as nossas posses, compramos de volta os nossos irmãos judeus que tinham sido vendidos aos outros povos, e agora vendeste os próprios irmãos? Assim eles teriam que ser vendidos a nós outra vez? Eles, diante dessa confrontação, não tiveram como responder e ficar em silêncio. Tá? Então prossegui admoestando-os: o que estáis fazendo é injusto, deveis agir sob a direção do amor respeitoso para com o nosso Deus. A fim de evitar a zombaria e a humilhação por parte de outros povos, nossos inimigos. Eu e meus irmãos, os meus amigos, também estamos emprestando dinheiro e trigo ao povo. Todavia, vamos acabar com a cobrança de juros. Ele estava dizendo o seguinte: tira o excesso abusivo. Deus tinha dado uma lei onde se emprestava e não se cobrasse juros. Devolvei-lhes, pois hoje mesmo suas terras. Restituição. Bota aí número 7. Número 7. Justiça social e restituição. Tá? Campos, vinhas, oliveiras e todas as suas propriedades, bem como todo o valor em juros que cobraste deles, a 100ª parte do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite. Olha aqui, colegas do jurídico, advogados, tributários, tributaristas, né? Pegaram de volta. Pegaram de volta. Eu quero de volta o que é meu. Amém. Aleluia. 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 Então eles responderam: restituiremos tudo o que nos pediste, não exigiremos mais nada deles. Coisa tremenda. Olha aí a capacitação vindo. Em cada ponto desse, a capacitação do Senhor se manifestando. Amém. Pai, ensina-nos a buscar e a receber, a entregar e receber. Medida, recalcada, sacudida e transbordante. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amanhã nós teremos então o workshop Neemias aqui na live do Café com AP. Eu vou falar sobre 7 áreas. Eu vou ministrar sobre 7 áreas. Então, você convida alguém. Vem para o Telegram do Café com AP. Fazer parte desse grupo onde mais de 300 pessoas compartilham conosco de um canal aberto de comunicação que não depende de rede social. O que a gente escreve é entregue para você. Aqui eu tenho mais de 4.200 seguidores, onde uma pequena parcela recebe. Porque é assim que funciona, assim que é o jogo da rede social. Agora, no grupo do Telegram do Café com AP, mais de 320 pessoas recebem comunicação. O Café com AP começa às 9 horas do Brasil, 14 horas na Suíça, ok? Nós estamos com esse horário por causa do horário de verão na Europa, e eu só posso fazer o Café com AP aqui às 14 horas, então, por isso no Brasil o horário ficou sendo agora às 9 da manhã. Então amanhã às 9 da manhã Brasil, 14 horas Suíça, a gente vai estar aqui. Eu quero dar mais 2 avisos, tá? No link da bio, então, tem ali o teu acesso para o grupo do Telegram. 2 avisos finais. Só até hoje, estão abertas as inscrições para um dos cursos que eu ministro, que é o Manual da Felicidade, né? Ó, o Patrício está me chamando, vamos ver se o Patrício entra aqui. Vamos ver se ele está podendo aqui.
Ah, Claudiane, eu poderia passar horas lhe ouvindo. Ah, que obrigado. Fala, Patrício. Bem-vindo, Patrício. De surpresa, meu amigo. Não, bom dia, Rafael. Desculpa eu me intrometer, mas essa live hoje está maravilhosa. Ah, querido. E eu nunca vi uma lição tão boa sobre identificação de necessidades. Uhum. Tá? Eu queria aproveitar essa oportunidade para dizer o seguinte: tem vários irmãos assistindo, ouvindo. Se os irmãos estão satisfeitos com a vida cristã que têm, então pode desligar agora, não me ouve, tá? Mas se os irmãos não estão satisfeitos, estão procurando algo mais, estão procurando entender como funciona essa questão do Neemias, eu quero convidar todos para participarem do curso que nós vamos começar nos próximos dias, que se chama Manual da Felicidade. E que, na verdade, deveria se chamar Exercício do Ministério Sacerdotal. Tá? Que é um meio pelo qual a gente tem acesso a toda essa sabedoria que vem do alto e a gente consegue, através disso, exercer a vontade de Deus na Terra. Identificar e exercer a vontade de Deus na Terra. Então, deixo aqui o meu convite, não quero atrapalhar mais, Ah, tá? Mas quem está assistindo e não está satisfeito com a sua vida cristã, que quer mais de Deus, por favor, participe desse curso. Que eu acho que é o último curso que nós vamos fazer com a nossa presença, né? é verdade. É o último Manual da Bom, Felicidade que... explica aí que eu estou saindo. Tá bom. Patrício, você consegue enriquecer as coisas e agregar um valor incalculável. Deus te abençoe, amigo. Um abraço. Tchau. Fica com Deus. Tchau, tchau, querido. Bom, conforme o Patrício falou aí, essa é a última turma do Manual da Felicidade que a gente vai oferecer Porque eu esse bônus, né? estou no ar ainda. Desliga aí, Patrício, eu não estou sabendo te desligar aqui. Pois é, tu não me consegue me tirar daqui, né? Rapaz, a gente te adora, esse povo te ama, Patrícia. Peraí, peraí. Foi? Acho que foi. Como o Patrício disse, esse é o último curso do Manual da Felicidade, que tem o bônus. O manual vai continuar à disposição de outra forma. Mas esse curso a gente tem oferecido, nos últimos anos, um bônus de um acompanhamento de 11 encontros pelo Zoom com o Patrício e comigo. Então, é a tua última oportunidade de viver isso com a gente. No link da bio, tem ali a opção da inscrição, certo? E só até hoje. Então, você tem algumas horas para decidir por isso. Amém? A última coisa é o seguinte, eu vou deixar aqui meu e-mail, se você quiser semear na nossa vida ministerial, né? Então você pode fazer isso através do seu Pix, pelo rafaelmedeiros.augusto@gmail.com. Ok, queridos? Bom, eu vou salvar essa live e você vai poder revê-la, curtir, comentar e compartilhar, em nome de Jesus. Eu espero vocês. Até amanhã. Estou deixando aqui, tá? O Pix é o meu e-mail, tá bom? Rafael Medeiros Augusto, estou fixando aqui. rafaelmedeiros.augusto@gmail.com, tá bom? Para você e todos que desejarem, certo? Queridos, que Deus abençoe vocês. Amanhã, se Deus quiser, vai ser um momento profundo, tá certo? Muito especial. Vem para o Café com a Pedro no Telegram, que ali a gente também libera conteúdo, libera material e vai ser muito especial, tá certo? Fica com Deus. Até amanhã, se Deus quiser, na graça e na paz de Jesus. Tchau, tchau.